Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar de novo o Salmo. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Toda a igreja. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Amados irmãos e irmãs, na solenidade da Santíssima Trindade, a liturgia não nos convida a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas colocar toda nossa fé de que existe um Deus que nos criou, que nos salvou e que nos santifica. Porque o Pai, Ele cria todas as coisas. O Filho vem para nos salvar, nos redimir. E o Espírito Santo, que é o Paráclito, que é o advogado, ele nos ajuda a nos santificar no nosso dia a dia. Então é revelado a nós, não é, a Santíssima Trindade, que no Antigo Testamento só tinha a ideia de um Deus que estava longe, mas que ao mesmo tempo próximo. A primeira leitura nos mostra o Moisés que sobe ao Monte Sinai e que recebe de Deus ali as tábuas da lei, com os mandamentos. Mas mostra todo um contexto antes disso, de um povo que estava na idolatria, que virou as costas para Deus, que rompeu a sua aliança com Ele, mas Deus que nos seus atributos é um Deus de misericórdia, é um Deus de aliança, é um Deus de amor, é um Deus de ternura, que perdoa sempre. A teofania de Deus na nuvem que nos mostra a primeira leitura, nos mostra então essa presença de um Deus que caminha conosco, que quer nos salvar a todo momento, a todo tempo e que nos perdoa sempre. A nossa infidelidade não é capaz de ofuscar a fidelidade de Deus. Preste atenção nisso. A nossa infidelidade não ofusca a fidelidade de Deus. Uma vez que Deus faz a aliança conosco, Ele faz de forma eterna. Jamais poderá ser quebrada, a não ser por mim e por você, por conta dos nossos pecados. Mas você pode ter a certeza que a primeira leitura está nos mostrando que todas as vezes que eu me arrepender, que eu realmente voltar o meu coração para Ele e clamar o seu perdão, a sua misericórdia, Ele nos atenderá. Porque Moisés no Antigo Testamento foi este intercessor diante de Deus, quando aqueles adoraram o Deus, não é, feito por mãos humanas, aquele bezerro de ouro. Moisés sobe para interceder, para aplacar a ira de Deus, e Deus volta atrás.
não destrói o povo. Deus continua a amar o seu povo. Deus criou o homem e a mulher para amá-lo. E é assim que nós precisamos trazer isso nesta festa da Santíssima Trindade. Deus que se revela na nuvem, mas que Moisés não viu Deus, mas sentiu a sua presença. Era assim que uma das formas de Deus se manifestar, a nuvem ali, somente uma simbologia para mostrar, Deus está presente. Não se vê, mas se sente. Ele caminha conosco. E na segunda leitura, meus irmãos, nós temos ali uma forma profética, uma forma ali de nós assentarmos a nossa fé, que diz assim, que mostra toda a realidade da Trindade, dentro do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Revela de forma ali total a realidade da Trindade. Jesus é aquele que revela ao Pai, como ele diz a Filipe, quem me vê, vê o Pai. E Jesus é aquele que nos envia o Espírito Santo. Nós não tínhamos, não é, a graça, a concretude de entender, de perceber e de saber que existia 3 pessoas em um só Deus. Jesus é aquele que nos revela, Ele veio para revelar o amor profundo do Pai por nós e envia o Teu Espírito Santo. Somos filhos no Filho. O Espírito Santo nos dá a graça de falar, Abá, ó Pai, de sermos chamados filhos. Então, o que é a solenidade da Santíssima Trindade? Mostrar um Deus que nos ama, mostrar um Deus que nos perdoa, mostrar um Deus que é próximo de você. Se eu pudesse, eu pularia aqui e chegaria para mostrar, Deus, Ele se faz próximo. Deus não é um Deus distante. Deus se revela para mostrar a sua soberania, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua presença no meio de nós. A Santíssima Trindade é um mistério, não é? Hoje eu vi a Dorani falando na TV Canção Nova, falando sobre Santo Agostinho, que tem, não é? Que queriam descobrir ali o mistério da Santíssima Trindade, faz um buraco ali na areia e diz, né? É mais fácil colocar todo o mar nesse buraquinho, dessa areia, do que compreender o mistério da Santíssima Trindade. O Evangelho já nos mostra, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi criado para Deus, para estar com Ele, estar em comunhão com Ele, estar, não é, por toda a eternidade com Ele. Nós temos um único obstáculo que é o nosso pecado, mas nós temos o Paráclito, o defensor, o nosso advogado, enviado pelo Filho, que é o Espírito Santo, para te aproximar de Deus, para fazer comunhão. E um dos atributos da Santíssima Trindade é a comunhão, é a unidade, a comunidade perfeita. Então nós temos um parâmetro, nós temos uma referência, podemos sim viver em comunhão, podemos sim viver em unidade. O mundo que está em desunião porque não conheceu o mistério da Santíssima Trindade. Nós temos aqui muitas pessoas, pensamentos diferentes, não é? Pensam diferente, agem diferente, mas podemos viver a comunhão, como na teologia a gente aprendemos, na teologia, não é? Na diversidade pode haver sim unidade. Por que nós muitas vezes vivemos numa rivalidade, vivemos em tensões, vivemos, não é, provocando tensões, desuniões? Pedimos a Deus a graça de vivermos esse reflexo da Santíssima Trindade. Vivermos a comunhão, a comunidade, o amor. Porque o que marca a Santíssima Trindade é o amor. O amor que está ali entranhado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o Evangelho então nos convida a contemplar um Deus cujo amor pelos homens é tão grande a ponto de enviar o seu Filho ao mundo. E o Filho, cumprindo o plano do Pai, faz a sua vida um dom total. Ele se doa para fazer a vontade do Pai. E percebes? Uma comunhão.
Jesus poderia se rebelar. Eu vou fazer a minha vontade. Mas não, existe ali um plano, existe ali um caminho, e ali existe uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor nos dê esta graça de, nesta solenidade, viver esta unidade, esta comunhão, este amor. Se você tem alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se você tem alguém que precisa ali, não é, se ajeitar com a pessoa, vai lá, converse com essa pessoa. Porque é assim entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali há uma harmonia. O mundo vive uma desarmonia. Mas nós cristãos precisamos focar naquilo que é a comunidade perfeita, a Santíssima Trindade. Nós temos um parâmetro, nós temos uma referência. E se nós somos cristãos de verdade, nós precisamos viver, não é, à luz da Trindade. Nós não podemos gestar no nosso coração rivalidades. Eu sei que a nossa carne é marcada por tudo isso. Eu sei que a nossa vida ela é marcada, não é por querer falar mal das pessoas, por querer o mal do nosso próximo, mas Deus nos mostra que Ele perdoa sempre. E se Ele perdoa sempre, nós também devemos assim viver. Nós temos um modelo, a Santíssima Trindade. Eu fiz a minha tese de teologia, a eclesiologia de comunhão, então a igreja de comunhão aos moldes da Santíssima Trindade. Para dizer, é possível sim viver a comunhão, é possível sim viver a unidade. É possível sim estreitar os laços, é possível sim se aproximar do outro, porque Deus assim Ele faz, Ele se aproxima de nós, Ele vai ao encontro de nós, e Ele nos perdoa sempre, porque a sua aliança é uma aliança eterna. E que o Senhor nos dê esta graça no dia de hoje, de viver esta comunhão, esta fraternidade, esta unidade. Porque Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Você não está fora do alvo da salvação de Deus. Mesmo que você se sinta assim, mesmo que você se sinta longe, sinta-se abraçado pelo amor da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, ela nos ajuda a viver isso. E que o Senhor nos dê esta graça hoje, de compreender, não o mistério, mas compreender o amor de Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga, você é alvo da salvação de Deus. Deus te criou para te salvar, para estar em comunhão com Ele, na vida eterna. Você quer isso? O que Ele respondeu para você? Quer? Então viva isso, viva esta realidade. Deus não está longe, Deus está próximo de nós, e Ele nos revelou isso, manifestou isso, com a sua vinda, não é, que revelou o Pai, e que enviou sobre nós o Espírito Santo. Que o Senhor nos dê esta graça, e que vivamos nessa certeza, temos um Deus próximo, mesmo frente às nossas infidelidades, os nossos pecados. Deus sempre vai te amar, e te amar com um amor eterno. Este amor emana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.